Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. 5 de setembro está começando mais uma mesa de debates ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Duas importantes datas marcam essa primeira semana de setembro. Dia 3, nessa última segunda-feira, foi comemorado o Dia do Biólogo e hoje é o Dia da Amazônia. No programa de hoje, vamos falar sobre essas datas e a importância de conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente. Eu apresento agora os nossos debatedores de hoje. Nossa debatedora, doutora Jane Aragão, seja bem-vinda. Bom dia, Luciane. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, telespectadores. Olha, Luciana, a gente está muito feliz, mas olha, eu faço questão de acrescentar mais uma data em setembro aí. Dia 28 é meu aniversário, então é uma data comemorativa, né? Deve ser, para mim é. Então é isso aí, gente. Olha, eu adoro, sabe, levar a coisa assim mais leve e mais tranquilo e mais feliz também, porque felicidade atrai felicidade, alegria atrai alegria, como a tristeza também atrai tristeza, né? E nós não estamos aqui para vender tristeza, nós estamos aqui para vender alegria, vender coisa séria, vender informações precisas. Depois o professor vai dizer aí para a gente que ele me contou aqui em off, eu vou passar para a comunidade de Juiz de Fora, quando ele estava em Juiz de Fora fazendo cursinho, né? Ele via muito a mesa de debate para se informar dos atuais assuntos. Isso é muito gratificante para a gente e até muito emocionante, porque nós já estamos com essa mesa no ar há muitos anos. E desde que o Josino bolou esse programa, as coisas foram só acrescentando, sabe, Luciane? Eu acho que você nem era nascida ainda, mas a gente já estava aí trabalhando com essa parte aí de informação, levar informação e tirar a informação de pessoas que têm conteúdo, pessoas que sabem, né? Então, essas são as pessoas que vêm na mesa de debate. Vocês podem anotar as datas, podem anotar as informações e depois checar para ver se é verdade ou não. E vocês vão espantar com a seriedade do nosso programa, com certeza. Obrigada. Fica aí essa mensagem. Meu bom dia para todos e vamos ter uma boa mesa, com certeza. Obrigada, doutora Jane. Como a senhora falou, nossos convidados são super qualificados. Vou apresentar agora a bióloga Joyce Andréia dos Santos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer recebê-la aqui. Prazer. E o professor Natan Oliveira Barros, do Departamento de Biologia da UFJF. Obrigado, Luciane, pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia aos membros da mesa de debate. Como a doutora Jane disse, é um grande prazer estar aqui. Essa mesa foi muito importante na época que eu vim para Juiz de Fora e comecei a fazer o cursinho pré-vestibular. Eu costumava almoçar vendo a mesa de debate e isso me fazia ficar a par das atualidades naquele momento. Então, é um programa que marcou bastante minha chegada em Juiz de Fora e é uma grande honra poder participar hoje. Que bom, prazer recebê-la aqui. Uma pesquisa feita pelo IBOP para o Fundo Mundial para a Natureza revela que o desmatamento, a poluição das águas, a caça e a pesca ilegais e as mudanças climáticas são, na opinião dos brasileiros, as principais ameaças ao meio ambiente. Gostaria de começar perguntando, professor Natan, sobre essa questão da Amazônia, hoje é o Dia da Amazônia, a questão da poluição, do desmatamento, como que está ocorrendo na Amazônia agora? Tem leis que protegem? Poderia falar para a gente? Sim, isso é bem interessante a gente trazer essa discussão para a mesa de debate. A Amazônia tem um papel fundamental, senhores, na regulação climática do planeta e também nos serviços ecossistêmicos que essa floresta pode nos fornecer. Hoje o Brasil tem leis, sim, que tentam proteger a Amazônia, mas a Amazônia está exposta a 4 grandes pressões antrópicas. Eu destaco aí o desmatamento, como você já mencionou, e isso aí muito para o corte ilegal de árvores, que é uma prática que a gente tem que combater urgente. Existem métodos de produção florestal que são sustentáveis, esses que a gente utiliza hoje estão longe de ser sustentáveis. Além disso, a Amazônia está exposta ao barramento de rios, a construção de hidrelétricas. Hoje a energia no Brasil ela
principalmente de fontes hidroelétricas. 70% do Brasil vem da hidroeletricidade, da energia no Brasil vem da hidroeletricidade. E grande parte da energia no futuro, o plano de expansão da energia no futuro até 2022, se não estou enganado, prevê que 60% da energia adicional venham das hidrelétricas na Amazônia. E o barramento de rios, além dos problemas sociais que tem para as comunidades locais, ele tem inúmeros problemas relacionados ao desmatamento, à perda da fauna, da flora. Então, é um outro grande problema ambiental na Amazônia hoje, é o barramento de rios. Somado a isso, a atividade de mineração, que na Amazônia é muito grande. Atualmente, o Congresso está discutindo a possibilidade de diminuição das unidades de conservação para que as mineradoras possam entrar na Amazônia. E isso a gente deve discutir de maneira muito mais ampla, com muito mais embasamento científico do que vem sendo discutido. Essa é uma pressão que agride muito o bioma amazônico. Somado a isso, a gente tem a pressão da agropecuária, o avanço da soja e o avanço da pecuária, que entram na Amazônia causando um desmatamento muito grande e de uma forma insustentável e improdutiva. Apesar do agronegócio sustentar o PIB brasileiro, a gente viu no último ano que 12% do crescimento do país veio da agropecuária, essa forma de produção ela é muito improdutiva. Senhoras, a gente não precisa desmatar 1 centímetro sequer da Amazônia para aumentar a nossa produtividade. Então, Luciane, de novo, existem leis que tentam conservar o bioma amazônico, mas mais do que isso, existem pressões antrópicas que na maioria dos casos não respeitam as leis vigentes. Então, a gente precisa repensar nossa forma de proteção do bioma. As leis que existem já não são suficientes. Professor, a gente percebe que existem muitas terras que já foram desmatadas e que estão abandonadas, né? E a gente trabalha nessa parte aí, eu sou eu faço parte de uma filosofia que é a Seitianoye, e é uma filosofia que preocupa, e atualmente o Supremo Presidente da Seitianoye está preocupando muito com o meio ambiente. Eles são japoneses e eles sentem na pele o que é desmatar, o que é não ter mato, o que é não ter condição de sobreviver, porque realmente as pessoas não entendem que desmatando, que tem o aquecimento global, derrete as geleiras, as águas vêm, e isso tudo é uma bola de neve. E alguém tem que parar isso aí para poder as coisas caminharem, né? Então, o que acontece? Agora, nós tínhamos a Mata Atlântica, né? No Brasil, tínhamos a Mata Atlântica. Hoje é moita atlântica, né? Então, tem as moitas, né? Não tem mais aquela mata que direcionava, era praticamente inviável até a penetração na mata, né? Mas as pessoas vão tirando uma árvore daqui, uma árvore dali, sendo que hoje tem tanta fonte de opção que a pessoa pode usufruir sem ter que derrubar uma árvore. O senhor falou aí, né? Derrubar uma árvore sequer. E a gente vê que a plantação da soja é uma boa, mas é para alimentar o gado, né? A retirada das árvores também é para formar pasto, para alimentar o gado. Então, no Brasil é meio estranho as coisas, né? Parece que o pessoal fica lá em Brasília e esquece que existe ser humano do lado de fora de Brasília, né? E é o ser humano que está... O risco está no ser humano, né? Porque o aquecimento global ele traz várias doenças e vem até a morte, né? Outras que a gente está vendo. Então, a gente fica assim, é muito triste. Agora, o senhor que lida com isso, o senhor tem esperança de que alguém vai levantar essa bandeira aí para poder resolver esse problema? Boa colocação. Antes de responder a sua pergunta, eu queria complementar a sua fala, dizendo que a Amazônia ela tem uma camada orgânica e produtiva muito pequena, comparada a outros biomas, por exemplo, o Cerrado. As pessoas até falam que o que a Amazônia tem de biomassa acima do solo, o Cerrado tem abaixo do solo. Isso faz do Cerrado uma área muito produtiva. O Brasil é referência em produção de alimento no Cerrado. Quando isso se expande para a Amazônia,
Como o horizonte orgânico é muito baixo, a camada produtiva é muito pequena, isso faz com que aquela terra seja suficiente para produzir 1, 2 ou 3 anos. Depois essa terra passa a ser improdutiva, por isso que as pessoas abandonam as terras. Eu tenho experiência sim, a própria WWF e outras organizações têm feito papéis brilhantes na conservação do bioma amazônico. Ainda bem, né? Então, isso aí. Vou chamar um rápido intervalo, voltamos já com a mesa de debates falando sobre a preservação do meio ambiente. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Professor Natan, eu gostaria de saber, na opinião do senhor, a população está mais informada em relação aos riscos do meio ambiente? Acredito que sim. Eu tenho visto bastante que as pessoas estão discutindo mais as questões ambientais, várias outras questões que norteiam aí o futuro do país. E iniciativas isoladas também eu tenho visto na tentativa de conservar. Existe, por exemplo, o caso muito perto nosso aqui daquele fotógrafo Sebastião Salgado, que o cara herdou uma terra e simplesmente decidiu reflorestar essa área. Hoje ele criou lá o Instituto Terra, que é um projeto lindo. Outras iniciativas próximas da régua da Reserva Ecológica do Guapiaçu, se eu não estou enganado. Mas várias iniciativas como essa estão sendo feitas e as pessoas estão interessadas mais, cada vez mais em preservação. Até porque isso não é simplesmente uma questão de preservar o planeta, é uma questão de garantir um planeta habitável no futuro. É demonstrado, por exemplo, que o desmatamento na Amazônia ele diminui as chuvas no sudeste e no sul do Brasil. Existe um corredor que é feito pela floresta que traz a água que evapora lá na Amazônia para o centro-oeste, para o sudeste do Brasil. Então, é mais do que uma questão de simplesmente conservar o planeta. É manter um lugar habitável para que as pessoas possam viver aqui no futuro. Bom, professor, também tem outras formas de utilizar, né, buscar energia, né, também, né, a eólica, solar. Então, isso aí eu acho que ajudaria também a desviar essa fomentação de que tem que destruir para poder construir alguma coisa, né? Exato. O Brasil poderia investir muito mais, tem sim investido nos últimos anos, mas poderia investir muito mais. Timidamente, né? Porque não está divulgando. Verdade. Né? A gente tem uma capacidade muito grande para energia solar, por exemplo. Outros países utilizam os telhados e outras áreas que não são úteis para produção para produzir energia solar. A gente tem uma quantidade de vento muito grande no Nordeste que poderia ser mais aproveitado para energia eólica. E, além disso, combinar fontes de energia. Por exemplo, você vê um grande lago de uma hidrelétrica. Por que não adicionar ali naquele lago painéis de energia solar, que são tecnologias que já existem, combinar energia eólica com energia hidráulica, reaproveitar áreas que são improdutivas, ou que são utilizadas simplesmente para geração de energia hidroelétrica, para outra fonte de energia também. Essa é uma opção. Porque a quantidade exigida é muita, a população cresceu, né? Nós estamos, há tempos atrás, nós tínhamos 100 milhões de brasileiros, hoje nós temos quase 200 milhões, né? Então, não é fácil, né? Exato. E todo mundo vai querer comer, vai querer beber, entendeu? Embora o Brasil tenha muita água, 3/4 do planeta, né, é água. Mas acontece o seguinte, como é que fica? E aí pode só piorar acaba, mais, né? Só acaba. Nós estamos hoje em torno de 207 milhões de brasileiros, a expectativa é que isso cresça até 2035 e depois aí a população no Brasil tende a diminuir, mas até 2035 a gente está num crescimento de demanda energética, de demanda de produção, e isso é algo que a gente tem que rever como que a gente vai atender essa demanda. Não é simplesmente produzir energia mais, é produzir de uma forma sustentável. E aí tem várias outras formas de energia sustentável que a gente deveria
discutir mais no país e botar em prática. Professor, não só falando que está a crescimento, mas também a média de vida do brasileiro também está aumentando, né? E nós já temos alguns brasileiros que têm 100 anos, mais de 100 anos. Então, quer dizer, conforme diz outro, fornecer comida e alimento, a vida digna para essas pessoas que estão aí envelhecendo, é um trabalho assim muito primoroso que vai ter que ser feito, né, para poder conseguir fazer isso aí, né? Porque senão retroage, né? E além disso, além da gente conseguir produzir alimento e energia para essa população toda, nós deveríamos pensar também a forma como a gente consome aquilo que a gente produz. Então, passa também por uma consciência ambiental. A gente está hoje aqui discutindo casos como o Dia da Amazônia, mas isso deveria ser feito sempre. Por exemplo, a gente deveria diminuir o consumo. Nosso consumo ele é extremamente insustentável. Então, se a gente, por um lado, aumenta a produção de forma sustentável e consome passa a consumir também de forma sustentável, a gente consegue diminuir a pressão nos ambientes para que eles possam fornecer os serviços ambientais que a gente precisa. É o caso da lei de oferta e procura, né? Então, se você começa a reciclar o lixo, né, a gente vê vídeos com animais totalmente engasgados com plástico, né? Então, usar menos o plástico, usar menos coisas que são feitas de o papel, né? O próprio papel hoje em dia, né? As pessoas estão diminuindo. A gente sabe que tem gente fazendo alguma coisa, mas é muito pouco pela grandiosidade do Brasil que e a quantidade de brasileiro que nós temos, né? Eu tenho um exemplo bem legal aqui de Juiz de Fora. Em 2014, a gente viveu uma grande crise hídrica, né? Acho que todo mundo aqui se lembra. No momento anterior dessa crise, a população de Juiz de Fora ela utilizava, em média, 180 litros de água por dia. O que é 180 litros de água por dia? É a água que você precisa para beber, para lavar, cozinhar, tomar banho, etc. Só para, em termos de comparação, uma pessoa do Nordeste vive, em média, entre 20 e 30 litros de água por dia. Nós estávamos em 180. E aí veio a crise hídrica, esse consumo diminuiu, se eu não me engano, em torno de 120. E no momento que foi ligada a adutora de Chapéu d'Uvas para João Penido, e que a população ficou sabendo que aí, nesse momento a gente tinha água de Chapéu d'Uvas, reserva. Esse consumo ele aumentou muito, ultrapassou a média de 180 que a gente tinha. Então, o que isso quer dizer? Que a gente mais a gente usa. A gente tinha condição de viver com um consumo mais consciente e sustentável de água. Mas no momento que nós ficamos sabendo que a água estava de novo disponível, esse consumo aumentou. É esse tipo de iniciativa que a gente tem que rever. Mas existem posições que a gente pode fazer, por exemplo, trabalhos como a gente faz. Eu, como dona de casa, eu faço o quê? Eu aproveito a água da máquina para lavar as áreas. Eu não uso mangueira para lavar passeio, eu não uso mangueira para lavar carro, né? Eu recolho a água da chuva que cai na goteira, entendeu? Eu recolho aquela água da chuva para aguar as plantas. Então, quer dizer, aí você fala assim, mas isso aí é uma coisa insignificante. É insignificante, mas quando você vê a sua conta de água de R$16, né, é uma coisa assim, gratificante. Não é pelo dinheiro, mas é pelo valor que eu estou gastando, é uma média com que eu estou me policiando, né, para eu poder gastar menos, para eu poder deixar para o meu filho, para minha filha, que vai ter que fazer a mesma coisa que eu faço, né? Então, isso é muito importante. São experiências de vida que a gente deve de passar para as pessoas, e que às vezes as pessoas, isso é miséria, isso é aquilo, mas não é. Nós temos que pensar no outro. E se eu gasto mais do que eu preciso, eu estou tirando do outro que vai ter que pagar por isso, né? Exato. Desculpa interromper, mas também a gente precisa saber que não é só a quantidade de água, né? É a qualidade da água. O Brasil está tendo muito problema com a qualidade da água. As nossas águas, eu acho que é em torno de 20% é tratada no Brasil inteiro. Isso é uma coisa muito irrisória, imaginar a quantidade de pessoas que nós temos. O Rio Tietê é um rio
super grande. Não, e super grande, que poderia abastecer a cidade, só que ele é um rio super poluído, uma água que não pode ser usada. Mas por que ele é poluído? Porque ele está cheio de esgoto. Então. Eles já jogam o esgoto dentro do Paraíba, do rio, inclusive do Paraibuna. Ainda tem muito esgoto ainda que cai no Paraibuna, né? Ainda não foi tirado de tudo. Mas a gente vê. E tem mais. Dependendo do bairro, além de ter a água que não chega lá e que não é tratada, tem as fossas também, que ainda existe fossa em algum lugar. Então, quer dizer, eles esquecem que o lençol d'água é no fundo da terra, e que se você fura uma fossa para poder chegar no veio, né, na veia de água, você vai ver que realmente está ali. E aí a pessoa nem nota, mas ela está se alimentando daquilo que ela jogou fora. Então, é realmente coisa para a gente falar e alertar a comunidade, porque vale a pena. E é legal também esse ponto, porque nós lá do Laboratório de Ecologia Aquática da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos projetos ao longo do Rio Paraibuna quase que todo. E uma coisa que eu sempre falo, assim, Juiz de Fora é meio que sortuda em relação à qualidade privilegiada. É isso aí. A qualidade de água do Rio Paraibuna lá em cima, lá no reservatório de Chapéu Doce, por exemplo, é algo que a gente deveria repensar, porque a qualidade de água é absurda, é muito boa. É uma qualidade de água muito boa. E os municípios ao entorno do reservatório não têm cuidado muito bem dessa água que a gente tem. E essa água que depois é ligada pela doutora e vai para João Penido também tem uma qualidade de água excelente. A gente deveria repensar uma forma de a gente garantir tanto volume e qualidade de água para as futuras gerações em Juiz de Fora. E nada como um dia da Amazônia para a gente começar a pensar nisso, né, doutor? Não, professor, não só na água, mas também nas florestas, né? É isso aí. Parabéns pelo dia da Amazônia. Vou chamar um rápido intervalo, voltamos já, fique ligado. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Agora a mesa está completa, o Cirilo chegou, nosso debatedor. Seja bem-vindo, Cirilo. Obrigado. Joyce, segunda-feira foi comemorado o Dia do Biólogo. Você poderia falar sobre os desafios dessa profissão? Olá a todo mundo. Eu acho que foi um primeiro Dia do Biólogo muito triste por causa do incêndio no museu, que a gente não pode deixar de falar. Muitas pessoas não entendem a importância de um bem. Ali não é só uma questão de antiguidades, é uma questão de ciência. São anos e anos de pesquisa. A universidade, o FRJ, ela tem um amplo trabalho ali. Foi uma tristeza, eu acho que para todos os biólogos e para a grande maioria dos brasileiros. E o Dia do Biólogo, eu acho que é um dia muito importante, porque nós é uma área que foi deixada à margem da sociedade. Ninguém entende por que tem um biólogo. As pessoas pensam, você vai estudar biologia só para ser professor. E não é. Igual nós estávamos debatendo agora com preservação, quem estuda isso é o biólogo. Nós estamos falando da mata da Amazônia. A biodiversidade que tem na Amazônia ela não foi estudada nem nos seus 3%. E quantos remédios, quantas coisas que tem ali que a gente nem imagina ainda que tem. Então, o Dia do Biólogo, a profissão é uma coisa muito importante. Eu acho que as pessoas elas têm que dar valor para essas áreas periféricas da ciência. Porque sem a ciência, o Brasil não vai evoluir, o mundo não evolui. Tá, deixa eu te falar, eu te falei, né? Eu tenho um neto que está fazendo ciências biológicas e ele já está ele já esteve em vários laboratórios e dentre das pesquisas que ele está fazendo, que eles fizeram lá, não sei se pode falar, mas ele já falou para mim, aí não tem problema. Então é o seguinte, tirar o soro antiofídico de planta. Então, isso aí vocês fazem, né, lá, assim, tira isso aí de letra. Então, isso
é uma novidade que poucas as pessoas teriam acesso, saberiam e estariam ao par da situação, né? Você acha que falta o quê? Falta propaganda, falta divulgação, para todo mundo tomar ciência de que é essa profissão do biólogo, que ele realmente analisa aquilo ali e de uma planta com a outra, ele faz uma outra terceira, não é isso? Se eu entendo de biologia, eu fiz biologia um pouquinho, porque eu fui professora há algum tempo de biologia, mas assim, questão de meses que eu dei aula de biologia. Mas eu penso assim que realmente você juntar e fazer até a inseminação das flores, das plantas, são produzidas realmente nessa fase aí, e é por um biólogo, por estudos de um biólogo, sim. Não é isso ou eu estou errado? Não, sim, pra mim. E eu acho que são duas coisas que faltam na nossa para visibilidade. Um é o investimento do governo, porque sem investimento a gente não consegue fazer nada, infelizmente. Infelizmente, a gente não consegue comprar uma lupa, não consegue comprar um microscópio, que são coisas básicas para o nosso trabalho. E também tem a nossa parte que eu acho que nós estamos devendo muito para a sociedade. Eu acho que a universidade precisa dar mais esse retorno para a sociedade dar valor. Nós precisamos fazer atividades de meio ambiente, precisamos ir nas escolas mostrar a importância disso, porque não adianta só os biólogos, só as universidades, só os institutos trabalharem se toda a comunidade não ajudar. Não adianta a gente falar, olha, essa planta vai curar, e as pessoas ir lá e não saber que planta é e desmatar aquela planta. Então, falta o investimento que nós precisamos e a volta da universidade para a sociedade, eu acredito. O retorno, né? O retorno. Tem que ser esse retorno aí, igual você falou, de meio ambiente. Nós temos um curso de meio ambiente no colégio. Teve um período lá que eu tive um aluno no curso de meio ambiente. As pessoas não são atraídas. Eu sou apaixonada pelo meio ambiente, porque eu sempre vivi em contato com a natureza, sempre vivi no meio ambiente. Então, o meio ambiente, para mim, ele me dá energia, sim, tá? Ele me dá segurança, ele me dá tranquilidade, ele me dá paz, né? Por que as meditações são todas feitas num ambiente com uma árvore ou com uma... Sim. Por quê? Porque tem um motivo, não é? Sim, e no é caso o bem-estar aí entra, no dia a dia, né? Entra vocês aí, né? É o bem-estar no dia a dia. Nós sabemos que o desmatamento, igual nós estávamos falando, por exemplo, no estado do Paraná, está tendo tufões, está tendo o vento muito forte. Por quê? Por causa do desmatamento. Lá virou quase um deserto por causa das plantações e está tendo, o vento vem e não tem o que parar. Então, esse investimento para mostrar para a sociedade, porque nós não podemos só culpar que há o desmatamento. As pessoas não sabem por que há o desmatamento. As pessoas não sabem por que não pode jogar um lixo no rio. E precisa ser mostrado para ela. Que é igual você estava falando. Ela está jogando o esgoto e aquilo está voltando para ela. A gente está desmatando uma árvore na frente de cobra, casa. Né? Eu ouvi falar alguma coisa assim, que a natureza cobra. Com certeza. Né? Ela cobra porque realmente ela tem que ela tem que sobreviver a tudo isso. Então, a maneira dela sobreviver é isso. É o tufão, é o furacão, é o tremor de terra. Tudo isso é proveniente do desmatamento, né? Você estava falando de fazenda desse rapaz que era fotógrafo e tal, né? Nós temos aqui na Fazenda Triqueda, em Juiz de Fora também, ela tem, acho que 60% de carbono já com garantia, entendeu? Então, isso é muito importante. E é um dos filhos mais novos que herdou essa função de que o pai era aquele fazendeiro e tal, e ele começou a fazer isso. Então, ele tem replantado a área de eucalipto, não só eucalipto, de outras plantas também. Ele reconstruiu toda a floresta. Então, ele faz um trabalho muito bonito, e hoje está sendo de modelo também essa fazenda aqui, pertinho de Juiz de Fora. A reserva do Guapiaçu, como o professor estava falando, é uma reserva muito grande, e ela começou a ser por causa de uma visita. Era uma terra de plantações, e a partir que começaram a vir estrangeiros para fazer visitação, para conhecer a biodiversidade de pássaros, o dono da terra viu a importância daquilo, é um estrangeiro, e começou a fazer a reserva. Então, o mundo inteiro olha para o Brasil, vê a biodiversidade do Brasil, só que nós, brasileiros, não temos noção do que nós temos, não demos valor do que nós temos.
Professor, desculpa. Uma situação interessante que você colocou, a questão de conhecimento, de estudo da biodiversidade da Amazônia, né? Por outro lado, a gente lida com uma situação muito complexa, que é a chamada biopirataria, porque esses dias eu li um artigo falando que tem uma fruta amazônica, chama jambu, e o Brasil não pode mais pesquisar porque o princípio ativo do jambu ele é um anestésico muito potente. Ele foi patenteado pelas indústrias farmacêuticas americanas. Como é que vocês veem essa situação? Por exemplo, se só 3% foi pesquisado, esse 97% está sendo explorado por muitas pessoas, porque quando você viaja para o interior do Amazonas, o que você vê de missionários estrangeiros lá, que na realidade, segundo algumas informações, eles são biólogos e fazem prospecção de vários ecossistemas e leva para os grandes centros, onde você diz que tem a dificuldade do microscópio e da pesquisa, desenvolve uma pesquisa e descobre. Como é que vocês estão enxergando essa ausência do Estado, essa ausência do estudo do Brasil e essa incorporação, entre aspas, né, dos grupos internacionais de parte de princípios ativos da Amazônia? Professor, se me permite, é uma tarefa muito complicada. O Brasil lançou agora recentemente a Lei da Biodiversidade. Ela diz que, entre outras coisas, que todas as pesquisas, que toda a atuação em biodiversidade, ela precisa ser cadastrada pelo governo. É mais ou menos isso. É uma lei recente que entra em vigor agora em outubro e ela é retroativa até os 3 anos anteriores. Então, uma grande discussão na comunidade científica no Brasil sobre como é a eficácia dessa lei. Eu espero muito que isso possa mudar esse padrão que você está trazendo para a discussão. O jambu, essa folha que é muito utilizada na culinária, principalmente no Pará, ele tem vários benefícios. E assim como teve o problema com o jambu que você levantou, teve com o açaí, e existe hoje uma política no Brasil de tentar quebrar essas patentes, de tentar trazer isso de volta para ser aplicado no nosso país. De fato, essa é uma biodiversidade imensa que existe na Amazônia, a gente não tem a menor noção do que ainda pode ser descoberto. E aí, linkando com o que você perguntou, Luciane, o grande desafio do biólogo hoje, eu acho que é conciliar o crescimento e o avanço econômico com a conservação. Isso é fundamental, porque a gente não pode, por um lado, evitar o crescimento, evitar o avanço econômico, o desenvolvimento. A gente tem que, de alguma forma, conciliar isso com preservação e conservação ambiental. Professor, mas uma das maneiras de fazer isso seria dar conhecimento à comunidade. Com certeza. Devolver alguma coisa para a comunidade. Porque a gente, por exemplo, que é meio descendente de índio, a gente sabe das plantas, que muita planta cura, igual você está falando. Isso cura dor de cabeça, isso cura isso, cura aquilo. Então tem isso aí, entendeu? Porque o índio conhece, o índio sabe, porque ele viveu ali, ele está ali dentro, então ele sabe Na disso. região Amazônia, a quantidade de mercúrio que as pessoas nascem é absurda. Não só pelo garimpo, como também pela terra, que já está há muitos anos. E foi descoberto que as pessoas lá não desenvolvem a doença porque comem a castanha do Pará, e o selênio que tem na castanha do Pará elimina ele equilibra o mercúrio. É uma coisa tão simples, é uma planta vasta, que tem muito, e eles não, sem saber, por cultura, eles não correm o risco de ter doenças graves com mercúrio por causa disso. E quantas coisas que nós temos no nosso jardim que nós não sabemos. Quantas coisas que a gente tem na frente da nossa casa, que muitas plantas são alimentícias, que são as punks, e as pessoas não sabem. Nós vamos para o último intervalo do programa de hoje e voltamos já.
voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. A profissão de biólogo tem um leque muito amplo, né? As pessoas podem escolher várias áreas. Quais são as mais procuradas hoje em dia? Verdade, são vários campos onde o biólogo pode atuar. Tem muito biólogo atuando hoje em análises clínicas, tem muito biólogo atuando em questões ambientais, aí na zoologia, na botânica, na ecologia, na limnologia, que é a ciência que estuda as águas doces continentais, aí rios, lagos. E tem muito biólogo também atuando em vários outros campos da economia. É uma carreira que tem um leque de atuação muito grande. Nós temos no site do CR Bio lá, que é o Conselho Regional de Biologia, todas as áreas onde o biólogo pode atuar. Isso é importante dizer também que a gente tem um conselho bastante atuante, é um conselho que tem defendido muito os interesses da profissão e que defende de várias formas a importância e a atuação do biólogo. Na medicina também, nos remédios, essa coisa aí também, vocês atuam também? Tem muito biólogo trabalhando na parte genética, na parte de farmacologia também, na parte de desenvolvimento de produtos, não só produtos farmacêuticos, mas produtos de usos pessoais e outros tipos de indústrias. De fato, é difícil até de definir todas as áreas que o biólogo pode atuar. Tem biólogo trabalhando em cinema, tem biólogo trabalhando em consultorias. A consultoria ambiental no Brasil é uma área que tem crescido muito. Por exemplo, todos os empreendimentos que são construídos, eles precisam passar pelo licenciamento ambiental. E esse é um grande mercado para a atuação do biólogo também. Eu costumo sempre falar que a maioria das universidades tinham no passado uma formação de biólogo para atender a academia. Basicamente, o biólogo ele era formado para atuar nas universidades ou como professores de escolas de primeiro, segundo grau. Mas hoje, essa demanda por profissionais na academia e na área de educação, ela ainda existe, mas ela é menor do que foi no passado. Então, hoje existe uma demanda muito grande para profissionais que atuem em consultorias, que atuem em empresas, que atuem em várias outras áreas econômicas. Mas mesmo durante o curso, o aluno, né, ele faz pesquisa em laboratório, ele trabalha em laboratório, é isso? Como é que vocês fazem? Sim, lá, assim? Ele pode procurar um laboratório para ele entrar, pode ser desde o primeiro período. Também tem uma parte do período que ele vai precisar se fazer a atividade de estágio obrigatório. Então, ele tem que procurar um laboratório, um lugar de pesquisa para ele desenvolver. Ali, ele pode querer ir para a área de pesquisa, fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, ou ele ir para a parte aplicada, que seria consultoria, laboratorial, parte de empresas. Então, ele tem esse viés que ele vai ter ali com contato no estágio. Tá, e a procura do curso está grande? Como é que está? Eu acredito que vem crescendo nos últimos anos. Eu acho que o biólogo está tendo uma visibilidade maior. Antigamente, o biólogo era aquele que abraçava a sua árvore e todo mundo pensava que era aquilo. Agora não, está tendo uma visibilidade. Tem várias empresas que estão fomentando pesquisas, que estão incentivando a pesquisa, que está mostrando isso, a sustentabilidade. Então, eu acredito que a procura está aumentando, sim. Hoje é um dos cursos mais concorridos da universidade, é o curso de biologia, assim, em termos de candidato vaga. Ah, é? É um dos cursos, lógico que a gente tem lá a medicina, a própria medicina veterinária como um dos cursos mais concorridos, e aí a biologia também se destaca com grande procura. Eu tenho uns amigos que trabalham com café artesanal na área do Pico da Bandeira. São grandes plantações, vão até o Espírito Santo. Todos eles têm assessoria de biólogos, porque a questão do controle dos insetos, umas pragas, coisas assim, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma colocação assim, bem contextualizada com a realidade da população, principalmente do nosso público. Até o ano passado nós tivemos a questão da dengue, né, e uma série de doenças. A gente pode caracterizar o grande crescimento desses insetos como um desequilíbrio ambiental? Com certeza.
E quais seriam as ferramentas que poderiam fazer o combate natural à disseminação desses focos de dengue, essas doenças todas? Porque o mosquito ele está crescendo e os inimigos dele, onde estão os inimigos naturais dele? Essa é a questão. Os predadores naturais deles estão sendo perdidos, estão sendo eliminados. É um sapo que uma pessoa tem nojo, é uma lagartixa que uma pessoa tem nojo. E esse é o problema. O brasileiro não, né? A sociedade, a cidade, não quer mais a natureza perto. Quer a natureza lá no zoológico, e nós vamos lá e ver e pronto. E não. A dengue, por exemplo, se tivesse o predador natural, não eliminaria, mas estaria mais equilibrado, acredito. Uma outra forma é investir em ciência e tecnologia. Não sei se você notou, mas no último verão os casos de dengue diminuíram em Juiz de Fora. E a forma como isso diminuiu foi interessante, né? Juiz de Fora foi uma das principais cidades, uma das únicas a utilizar um mosquito que foi geneticamente modificado. Então, quando ele os descendentes desse mosquito não eram viáveis. Isso fez com que diminuísse bastante os casos de dengue em Juiz de Fora. Então, o problema da dengue, como qualquer outro problema, ele só vai ser resolvido se houver investimento em ciência e tecnologia. Isso é importantíssimo para pensar no momento futuro. Com certeza. Sem investimento, e isso a gente está vivendo hoje, o corte em ciência e tecnologia no Brasil foi drástico. Isso diminui muito a nossa capacidade de propor soluções como essa que você levantou. Interessante. E então, até de sonhar, né? Até de sonhar em fazer uma proposta, até sonhar, será que eu vou conseguir mandar um projeto que vai ser aceito? Será que nós teremos esse investimento? Porque além do investimento, demanda tempo dos pesquisadores. A gente não fica ali na universidade 40 horas semanais, a gente fica muito mais. Tem pesquisadores que dormem lá para as coisas renderem. Então, não é só investimento financeiro. É isso aí. Nosso programa está chegando ao fim. Professor Natan, você gostaria de dar alguma mensagem final para quem está assistindo, deixar algum recado? Comemoração do Dia da Amazônia. Hoje todo mundo plantar uma árvore aí. Quem estiver assistindo hoje planta uma árvore. É uma boa ideia. Eu gostaria primeiro de parabenizar todos os biólogos pelo Dia do Biólogo, dia 3 de setembro, e dizer que, apesar de todos os problemas, a gente tem que ser sempre otimista. A Amazônia é um grande tesouro que o Brasil tem e a gente vai enfrentar todos os problemas e chegar lá no final com um país muito melhor. Com certeza. Joyce, você também gostaria de deixar algum recado? Eu também gostaria de parabenizar os biólogos e falar que a estrada é árdua, mas vale a pena. Depois, igual o professor falou, nós vamos ver um futuro melhor, sim. Obrigada, foi um prazer recebê-los no nosso programa. Convido a voltarem outras vezes. Obrigado pelo Cirilo, convite. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. Doutora Jane, muito obrigada. E eu agradeço também a sua companhia e convido para nos encontrarmos novamente amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje às 18 horas e você também pode conferir essa e outras edições do nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora ou no aplicativo Diário Regional JF. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.